Mais um dia do Senhor chegando ao final e fechando bem com mais um culto do Senhor, em que nós vamos louvar, engrandecer e bendizer o nome dele. Quando nós dizemos que o nosso socorro está no Senhor, Criador do céu e da terra, nos lembramos também que o Salmo de número 90 diz que de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Então, por mais que nós façamos nessa hora um culto online, culto em que nós imaginamos quão rápida a internet é e nos leva a diversos lares instantaneamente, mas o que é esse instantâneo diante da eternidade de Deus? De eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. O Senhor é digno de adoração, o Senhor é digno de todo louvor. Ele é digno de que nós estejamos diante dele com todo temor e tremor, porque o nome dele é grande, o nome dele é soberano, o nome dele é poderoso, o nome dele é cheio de amor. E por conta desse amor, da graça do Senhor derramada sobre a nossa vida, do amor desse Deus maravilhoso e a comunhão do Espírito Santo que nos faz um em Cristo, nós vamos orar uma oração de adoração nessa hora. Adoração para dizer que o Senhor é Deus de eternidade em eternidade. Vamos orar. Senhor Deus, amado e bendito, nós adoramos e bendizemos o nome do Senhor, porque somente o Senhor é Deus. O Senhor que nos faz sermos colocados diante da sua presença para adorarmos, bendizermos, glorificarmos o nome do Senhor. E fazemos isso com inteireza, com uma felicidade imensa, uma alegria muito grande dentro do nosso coração, porque é um privilégio imenso nosso de poder estar na sua presença e não sermos consumidos, mas sermos recebidos pelo próprio Senhor. Por isso é que nós rogamos a Ti, Pai, recebe o Teu povo que se coloca em adoração nesse momento, ainda que nos seus lares, ainda que de forma instantânea, online, mas sabedores, o povo do Senhor sabe de que o Senhor é Deus de eternidade e em eternidade. E é por conta dessa eternidade, por conta dessa soberania do Senhor sobre tudo e sobre todos, é que nós nos colocamos diante do Senhor com temor e tremor para adorar, bendizer e glorificar o nome do Senhor. Por isso, vamos fazer isso com alegria no nosso coração, neste culto que é do Senhor, para a honra e glória dele. Nós assim oramos agradecidos em nome de Cristo. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar, vamos ouvir do Senhor, vamos conversar com Ele através da oração. Vamos, nessa hora, louvar e engrandecer o nome daquele que é eterno. Venho a Ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem Tuas mãos perdido estou, guia-me por Teu amor. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça Tu estás. Se estás aqui, a liberdade, Sua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel.
cante a ti. E se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. E se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E saiba de uma coisa, você precisa de Deus. Porque Se confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, reconheceremos o Senhor em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas. De ti eu preciso. Amados de graça e paz, o texto que se encontra na carta de Paulo a Tito, lá no capítulo 2, os versos 11 e 12, dizem assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Paulo ele fala da conduta do cristão, mas antes de relacionar alguns padrões de conduta, ele dá base para essas condutas. Ele diz por que a graça? Porque a graça é o padrão para a conduta. É por causa dela, da sua manifestação salvadora, e aqui não temos apenas a base para os padrões, mas a força também que possibilita o viver esses padrões. A possibilidade de viver a conduta cristã, onde o crente é ensinado a renegar a impiedade e abandonar as paixões mundanas, e desta forma viver em sua época de forma sensata, de forma justa e de forma piedosa, só é possível por causa da graça. Graça essa que se manifestou salvadora. O homem que experimentou esta graça é um homem regenerado. É uma nova criatura e, como tal, precisa expressar e precisa refletir, precisa demonstrar em sua vida os frutos desta ação divina. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é estabelecer uma conexão entre doutrina e vida. E isso nos faz perceber que esta conexão é absolutamente necessária para que se tenha uma igreja saudável. Por outro lado, entendendo que esta carta destina-se à igreja, ou seja, ao pastor Tito, com vistas ao cuidado do rebanho do Senhor, provavelmente que se encontra ali na igreja de Creta, nós percebemos a possibilidade de um crente em Jesus viver de forma diferente dos padrões da piedade. Essa é uma possibilidade real a todos os crentes. Tanto é verdade que Paulo diz que é necessário que aqueles que experimentaram a graça salvadora precisam viver de forma sensata, justa e piedosa. Por isso precisamos buscar o lugar da contrição. Precisamos refletir sobre a nossa caminhada e se nessa caminhada há algum desvio de curso. Se a sensatez, se a justiça, se a piedade, em algum momento deixaram de fazer parte desse novo corpo de valores que agora possuímos como regenerados. E se assim ocorrer, nós precisamos nos colocarmos diante do Senhor e confessarmos os nossos pecados na certeza que somos perdoados e somos purificados por aquele que é fiel e justo. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, nos colocamos, Senhor, na Tua presença, reconhecendo, em primeiro lugar, a Tua obra redentora, a Tua obra de regeneração, a Tua obra salvadora que é manifesta pela graça. Obra essa que alcançou a nossa vida. Obra essa que fez com que fôssemos tirados das trevas e colocados, Senhor, no reino de luz.
Obra essa que faz com que sejamos agora chamados de nova criatura. E como novas criaturas, nós precisamos de um novo corpo de valores. Nós precisamos estabelecer na nossa vida os padrões do reino de Deus em nós, onde ele fala da sensatez, onde ele fala da justiça, onde ele fala da piedade. Se em algum momento, Senhor, esses padrões deixaram de acontecer na nossa vida, se em algum momento, Senhor, nós fomos tomados pelas paixões mundanas, ou vivendo, Senhor, de forma diferente daquilo que o Senhor estabeleceu por nós como sendo um padrão saudável de viver, ajuda-nos, Senhor, nos incomodando com Teu Santo Espírito para que possamos voltar ao curso, aquele curso extraordinário estabelecido pelo Senhor, que nos conduz a uma vida diferente. E essa vida diferente não é somente na diferença de contraste, mas diferente porque é uma qualidade colocada nela, uma qualidade de viver na luz, uma qualidade de viver próximo do Senhor. Desfaz, Senhor, qualquer barreira, que caia por terra, Senhor, aquilo que nós colocamos como um empecilho de aproximação do Senhor. E que desta forma a nossa comunhão, os nossos laços sejam, Senhor, restabelecidos se houve quebra deles. Perdoa então, Senhor, os nossos pecados. Abençoa a Tua igreja. Dá-nos, Senhor, sempre essa força necessária para olharmos o curso da nossa caminhada e realinharmos ele, olhando para o padrão estabelecido pelo Senhor. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amada igreja, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nesse momento agora do culto que estaremos consagrando diante do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero dizer da minha grande saudade da amada igreja, de cada um dos irmãos, preciosas famílias, e assim a gente rogando ao Senhor para que em breves momentos a gente possa estar novamente cultuando ao Senhor no seu templo, de uma forma mais abrangente, como corpo de Cristo. Sabemos que nesse momento nós ainda não podemos fazer, estamos de acordo, né, com todos os protocolos de saúde, evitando, né, nos aglomerarmos. Então nós estamos ainda distanciados socialmente, mas pedindo a Deus. O Senhor está nos abençoando e temos visto sinais de que essa pandemia está recuando e em breves dias estaremos todos juntos. Beijo no coração dos irmãos, muita saudade mesmo de cada irmão. E nesse momento agora nós vamos então estar lendo o texto santo, o texto que estará nos conduzindo para o momento de oração e a entrega, né, a oferta dos nossos dízimos e as nossas ofertas, né, diante do nosso Deus, tá bom? Vamos então nesse momento fazer a leitura de Gênesis capítulo 14, nós vamos ler dos versos de número 17 ao verso de número 24, e assim diz a palavra do Senhor. Quando Abrão regressava depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Zavé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo Senhor Deus, o Deus Altíssimo que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram, e a parte que toca a Aner, Escol e Mani, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Queridos irmãos, esse é um texto riquíssimo, né? Um texto que fala tanto para a gente. O Senhor fala tanto nos nossos corações através dessa palavra. Vou fazer aqui uma breve contextualização, né, do texto, para que a gente possa poder fazer também, né, o nosso tempo é curto, uma breve meditação dele, e assim orarmos ao Senhor em gratidão. Nós vemos aqui um contexto anterior em que houve uma guerra de 4 reis contra 5 reis, e Ló, que era o sobrinho de Abrão,
ele estava residindo ali nas Campinas do Jordão, ali, armou suas tendas ali próximas a Sodoma, portanto estava ali sobre o domínio, né, a administração do rei de Sodoma. E quando houve essa batalha, né, os outros 4 reis venceram os 5 reis, e um deles era o rei de Sodoma, e eles pegaram ali como refém, né, como despojo de guerra, todo o povo, levaram também Ló, né, sobrinho de Abrão, levaram seus bens, sua família, levaram tudo, né, na realidade, né, saquearam tudo, né, todos os despojos. E aí um daqueles homens conseguiu escapar, né, daquele domínio, daquele rei, e contou a Abrão. Abraão reuniu ali 318 homens valentes, nascidos na sua casa, e à noite eles foram lá, se dividindo em grupos, e conseguiram resgatar todo o povo, trouxe todos os bens de volta, as mulheres, as crianças, o povo, que estava realmente, que pertencia, né, aquele povo que pertencia ao rei de Sodoma. Isso aí foi uma ação assim muito, dizer assim, de coragem, né? de amor, né? de fidelidade, que habitou o coração de Abrão em resgatar, né, todas essas vidas, e principalmente a vida do seu sobrinho Ló. E a gente vê aqui algumas lições nesse texto. Logo depois desse episódio, vai ter um encontro, né, de Abraão com o rei de Sodoma, como nós lemos aqui agora no texto, e também com o rei de Salém, o rei da paz, que a gente sabe que é Melquisedeque, né? E Melquisedeque aqui tipificando o próprio Senhor Jesus. Vocês podem ver aqui, nós percebemos, né, que ele abençoa Abraão e ele traz o pão e o vinho, né, os elementos da ceia que o Senhor Jesus instituiu como sacramento, né, para que a gente pudesse lembrar dele, a sua entrega do seu corpo e o verter do seu sangue por nossa salvação na cruz do Calvário. Então, e nós sabemos que Melquisedeque era uma espécie de rei da paz, né, que não tinha uma genealogia, né, conhecida. Era como ele não veio da linhagem sacerdotal, dos sumos sacerdotes, né, que era da tribo de Levi, assim como o Senhor Jesus, e chamado também como o rei da paz. Nós sabemos que Jesus é o nosso grande rei, o nosso príncipe da paz, né, e ele mesmo disse que o nosso tesouro estaria onde estivesse o nosso coração. E eu queria só citar algumas coisas, né, breves aqui, né, que a gente pode estar tirando com essa experiência, né, e com essa vida tão consagrada de Abrão diante desses 2 homens. Né, ele poderia, assim, diante do rei de Sodoma, dizer ao rei: olha, eu expus a minha vida em perigo para resgatar o meu sobrinho, consegui trazer tudo de volta, né, com a ajuda de Deus, certamente, mas eu não vou fazer nenhuma devolução a não ser o seu povo que te pertence, né, sua família, seu povo, mas os bens é meu direito, despojo de guerra, não vou devolver. Mas a atitude desse homem é tão grande que ele não olhou as coisas materiais, ele não olhou para nada disso, as circunstâncias que envolviam nada, mas ele só olhou uma coisa, que ele estava sendo usado por Deus, e a dádiva de Deus dele poder estar participando disso. Ele olhou muito além das riquezas, mas ele olhou as vidas que estavam sendo resgatadas ali, né, o que ele podia estar fazendo para abençoar a Deus. E assim ele disse que não quero nada disso, a não ser a parte que cabe a esses homens, porque eles estiveram comigo, eles tiveram gastos, né, financeiros, então só restitui eles, mas não quero mais nada, porque ele sabia que tudo que ele tinha, tudo que vinha às mãos dele, toda a recompensa vinha do Senhor. Ele não fazia nenhuma troca, nenhum negócio com Deus, nenhum investimento, pelo contrário, ele investia no reino de Deus, nas vidas humanas, nas pessoas, né? E da mesma forma ele tratou, né, o próprio sacerdote, né, o sumo sacerdote Melquisedeque naquele momento, né, dizimou tudo que ele tinha e também os bens, né, parte dos despojos. Ele fez porque ele entendeu que tudo era de Deus, como nós devemos entender, né, através desse lindo texto. Em primeiro lugar, que tudo que temos e somos, como nós temos dito, vem do Senhor. Nós não temos nada. Será que nós temos alguma coisa nesse mundo? Não temos nada. Tudo vem de Deus. Nós somos mordomos, como bem ouvimos, né, na última mensagem, né, a mordomia, no sentido de Deus colocar todas as coisas nas nossas mãos para que a gente possa administrar bem, abençoar e salvar vidas através do Evangelho de Cristo, levar a palavra do Senhor, a palavra de vida eterna. Então, que exemplo maravilhoso de Abrão, né, mais tarde chamado Abraão, e o Pai, né, Pai exaltado, palavra tão linda, significado Pai exaltado. O Senhor fez nele, bendita todas as famílias na terra. Que coisa linda. Sempre quando nós lermos a palavra do Senhor, nós vamos ver lá o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né, Deus perpetuando, né, a família, né. Há quem diga que a igreja, a semente da igreja começou aqui com esse homem, com Abraão,
depois lá em Pentecostes, com certeza, essa semente regada pela obra, pelo sangue de Cristo, pelo amor de Cristo, ela frutifica o início da igreja. Coisa linda, então, a gente ler esse texto e a gente pensar nisso, né? Pensar que nós apenas devolvemos a Deus, como fez aqui tão bem Abraão na época ainda, devolveu o que pertencia a Deus, não era dele. Ele olhava além de dinheiro, além de coisas materiais, ele olhava vidas, é como a gente deve estar olhando agora, e nós agradecemos muito, queremos agradecer muito a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara por entender isso, por não ver o dinheiro um bem em si mesmo, mas olhar através dele, olhar que os seus dízimos, os seus depósitos, né, as suas ofertas que são depositadas na presença do Senhor, e nesse momento nós não podemos estar fazendo como nós gostamos de fazer, indo à frente, cantando, louvando a Deus, né, e vendo as nossas crianças ali participando disso conosco. Isso é impagável, né? Isso é um tesouro inacessível, é Cristo das nossas vidas, né? Isso não tem preço. Então, queridos irmãos e amados, nesse momento nós podemos fazer, né, essa nossa oferta, se assim desejar o seu coração, sem nenhum constrangimento, mas como resposta de amor, de gratidão a Deus. Você está vendo a agência e a conta corrente, você pode fazer a sua oferta de amor em gratidão a Deus por tudo que Ele te deu, por tudo que Ele nos dá. E nós não levamos nada desse mundo, mas tudo pertence ao nosso Deus, e a Ele devemos consagrar e dizimar, como fez muito bem aqui Abraão, e foi abençoado pelo Rei da Paz, como Jesus nos abençoa. Jesus nos abençoa porque tudo vem dele, das suas preciosas mãos, né? E nós sabemos que nada nos falta. Vamos orar então nesse momento, agradecendo ao Senhor por podermos participar da dádiva dessa obra, de podermos trazer a Ele um pouco do muito que Ele nos dá. Vamos orar e vamos agradecer. Senhor, nosso Deus, tua igreja agora se curva diante do Senhor, Pai, e te agradece a dádiva da vida, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu é o Deus que nos salvou na cruz do Calvário, Senhor. Nos deste o maior tesouro que qualquer homem poderia ter. Não são bens materiais, mas foi a salvação em Cristo Jesus, Senhor. O teu servo justo, e por nós morreu, pagou o nosso preço, Senhor, para nos dar vida e vida e abundância. Louvado seja o teu bendito nome. Louvado seja por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, como igreja reunidas no Jardim Guanabara, Senhor. Nós queremos te agradecer pela vida dessa igreja que não esmorece, Senhor, mais uma igreja que continua fiel a Ti. Obrigado, Senhor, pelos múltiplos ministérios que a Tua igreja tem. Obrigado, Senhor, porque todos eles, como temos dito, podem ser chamados de ministérios da misericórdia, porque é isso que eles fazem. Eles são misericordiosos, Senhor, cada um desses ministérios, porque eles não visam questões materiais, mas eles visam vidas, Senhor. Eles visam, Senhor, salvação em Cristo, eles visam a expansão do Teu reino, Senhor. E eles visam o assistencialismo àqueles que tanto carecem nesse momento que atravessamos, ó Deus. Muito obrigado por todos aqueles que conosco agora oram, não só a Tua igreja, mas aqueles que conosco agora se encontram e entendem, Senhor, que, Senhor, esses valores são os melhores valores que alguém pode ter e que nós temos, e o maior tesouro de todos que Tu já nos deste, que é Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome dele que oramos, gratos, como resposta de gratidão e fidelidade ao Teu amor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amada igreja, a graça e a paz, continuamos a louvar e bendizer o nome daquele que vive e reina, aquele que nos deu vida e abundância, aquele que é o maior tesouro que nós podemos ter. Em nome de Jesus, continuamos a orar e bendizer o seu nome. Amém e amém. A Jesus de Nazaré, se as palavras não
fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco diante desse grande amor. Então escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração, é de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Queridos irmãos, agora vamos buscar a presença do Senhor na oração de iluminação. Que Ele use ricamente o reverendo Vinícius, como tem sido, para falar ao nosso coração, para edificar as nossas vidas. Vamos orar, você está aí comigo agora, feche seus olhos, vamos buscar a bênção de Deus. Pai amado, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado, porque o Senhor nos tem falado ao coração, nos tem dirigido os passos, nos tem alentado a alma. Tua palavra é viva, Tua palavra é eficaz, Tua palavra é a única coisa apta a discernir os propósitos e os pensamentos do coração humano. Então, Pai, nesta noite, fala ao nosso coração através do Teu servo. Use poderosamente o reverendo Vinícius, como tens feito sempre, para que, ó Deus, através dele, como instrumento de Tua graça, Teu povo seja edificado nesta hora. E nós sejamos como o terreno, onde Tua palavra semeada produz a 30, a 60 e a 100. Estamos aqui prontos para lhe ouvir, Senhor amado, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos agora no culto desta noite ao momento central, onde vamos ouvir a palavra de Deus que há de ser explanada. A pregação da palavra faz parte desse momento onde entendemos, através das Escrituras, qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, para as nossas famílias, para os nossos lares. Entendendo esta palavra, não somos somente ouvintes de uma bela história ou de uma filosofia, mas nos tornamos praticantes daquilo que é a orientação do Senhor, desta Bíblia, que é o nosso manual de regra, de fé e de prática. Por isso, eu lhe convido para que na mensagem dessa noite possamos refletir, a que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 42, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Salmo de número 42, do verso 1 até o verso 5, eu lerei na Nova Almeida Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido
o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatido, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Espere em Deus. Esta é a palavra para mim e para você. Esta palavra que traz justamente esse sentido nessa noite. Palavra de esperança. Esperar é justamente isso. É confiar daquilo que não se pode ver, aquilo que não se pode tocar, nem imaginar que vai acontecer na sua vida. Não é uma fé cotidiana, não é uma fé simplória que se agarra a algum tipo de amuleto, mas é uma fé verdadeira que espera em Deus, porque o salmista vai nos dizer: este é um Deus vivo, um Deus que é o nosso escudo, um Deus a quem louvamos, porque é Ele quem nos auxilia, é Ele que conduz a nossa vida. Por isso, meu amado irmão e minha amada irmã, eu quero me ater ao versículo 5, justamente nessa frase: por que você está abatida, ó minha alma? Esse momento que vivemos é muito similar ao que está acontecendo aqui. Momento de pandemia, onde justamente até retomamos o culto na nossa amada igreja, mas ainda estamos vivendo um período onde muitas pessoas não podem comparecer justamente por causa das dificuldades e da orientação do Ministério da Saúde e das organizações de saúde de cada cidade. O fato é que um pequeno grupo ainda se encontra na igreja, consegue ir à igreja nesses últimos dias em que retomamos o culto, mas a verdade é que a grande maioria ainda está esperando para que aconteça essa mesma saudade aqui que o salmista revelou no seu coração, dizendo: saudade de quando nos reuníamos em multidão de festa, quando nos reuníamos com gritos de alegria e louvor, uma multidão que ia para a casa de Deus, como nós gostamos de dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quantos de vocês não estão nessa expectativa de poder dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? É para você e com você que eu quero falar nessa noite. Você que ainda tem vivido dias em que, nesse momento, você se encontra separado de estar no momento de comunhão com o Senhor. Mas também quero falar com você que, até mesmo tendo a oportunidade de ir à igreja, encontrou nesse período de pandemia um problema que você deve enfrentar a cada dia. Porque o que essa pandemia nos revelou, em primeiro lugar, é que Deus não perdeu o controle da história. E é Ele quem diz ao ser humano: você é pó e ao pó você voltará. Por isso, o que importa é quando o dia que a morte chegar para cada um de nós, onde abriremos os olhos na eternidade? Diante de Deus, para viver eternamente, gozando das suas bênçãos e do seu amor, ou afastados pelo juízo eterno, desse próprio Deus que é a justiça? Por isso, o que mais importa não é o período da pandemia, mas é como você passa por ele. E se você passa por ele com Deus, você não teme as situações, você não teme a morte. É claro, nós queremos cuidar da nossa família, nós queremos o bem de cada um de nós, clamamos pelos nossos irmãos, como temos clamado incessantemente pelo nosso irmão Diácono Flávio. Todos os dias, aqui em Curitiba, na Sociedade Bíblica do Brasil, a nossa equipe clama por ele. E estamos na torcida. Mas o fato é que eu creio que o próprio Flávio, a Ana Flávia e todos nós cristãos que cremos no amor de Deus, ele supera todas as coisas e nada pode nos afastar dele. Nem morte, nem tristeza, nem fome. Nada disso pode nos afastar do amor de Deus, nem perseguição, não importa. É por isso que cremos que, independente das circunstâncias, tendo esse Deus vivo ao nosso lado, e na verdade Ele nos carregando no colo, é que podemos superar qualquer dificuldade. Mas eu quero dizer para você que, por causa desse isolamento, tem enfrentado situações que, na verdade, antes da pandemia, já se arrastavam há muito tempo.
e que agora você meio que se vê num beco sem saída, encurralado, tendo que encarar esse problema dentro da sua casa, seja um problema com o seu cônjuge, seja um problema de relacionamento com outras pessoas, seja um problema justamente pela falta do trabalho, seja um problema porque agora, por causa desse isolamento, até mesmo a depressão bateu a porta do seu coração, eu quero dizer para você, há esperança. Porque o Deus vivo está falando nessa noite, através da sua palavra, que ainda que a sua alma e o seu coração estejam inquietos, você precisa se aquietar e saber que Deus é Deus. E Ele não perdeu o controle da sua vida, jamais saiu do seu trono e está no controle de toda a eternidade. Por isso, meu irmão e minha irmã, a conversa de hoje, na verdade, em torno desse texto, é justamente para refletirmos na conversa que o salmista teve com ele mesmo. Conversa comigo poderia ser o nome dessa mensagem, uma reflexão, porque ele pergunta para o seu coração, por que você está abatido, ó minha alma? A palavra de hoje é nesse sentido de reflexão, se você está abatido, independente do problema. A primeira coisa que você tem que fazer é pensar consigo mesmo, porque nesse momento de introspecção é que nós analisamos uma situação ou um assunto. E quando você reflete sobre um determinado assunto, você vai gerar algum resultado no seu coração e na sua mente. E esse resultado vai lhe obrigar a escolher um caminho. Sempre há uma escolha. Fazer algo ou não fazer nada. Ir em frente ou retroceder. Ou simplesmente ficar parado. Mas eu e você, quando encaramos um problema de frente, quando vemos que há um elefante branco na sala, como já ouvi alguém dizer, é preciso notar o elefante branco na sala. E você sabe do que eu estou dizendo, meu irmão e minha irmã. O que o salmista está nos ajudando a entender aqui é que numa reflexão diante dele mesmo e, na verdade, diante da própria palavra, nessa canção que casa muito bem com o Salmo seguinte, o 43, e com o Salmo 63 e o Salmo 84, onde o salmista está suspirando pela alegria novamente, a alegria pode retornar ao seu lar. Porque ela não depende simplesmente do culto presencial. É bem certo que cada lar se tornou uma igreja. Mas ainda há aqueles que estão se perguntando, e agora? O que será? A realidade é que nos dias de hoje, de pandemia, as pessoas estão cada vez menos tratando os problemas da vida de forma sincera, direta e refletida, porque o medo bateu a porta. O medo também de tratar o problema, de fazer o que é certo, tem levado muitos a postergar o que precisa ser tratado, gerando assim uma bola de neve que depois de consequências que são impossíveis de segurar, a qual se torna impossível um coração resolver sozinho. O que o salmista nessa noite está ensinando para mim e para você, meu irmão e minha irmã, é que nós podemos, em momentos como que estamos vivendo agora, resolver os problemas difíceis da seguinte maneira. Em primeiro lugar, você precisa ter uma conversa consigo mesmo, fazer uma reflexão, se olhar diante do espelho, não para ajeitar o cabelo, se bem que tenho poucos, não simplesmente para olhar e fazer a barba, não simplesmente para se ajeitar, as mulheres gostam de usar a maquiagem, mas simplesmente para você olhar olho no olho e dizer, eu preciso resolver isso e eu preciso resolver hoje. Mas o convite do salmista é para que você resolva diante do Deus vivo. O salmista faz isso e ele percebe a tristeza do seu coração e ele questiona a sua alma mediante a sua própria dor. Questiona. Quanto à sua dor, ele vai dizer e ele vai precisar saber qual é a razão por que ele sofre. E para mim e para você, saber a razão por que você está sofrendo é reconhecer onde está o problema. É admitir que algo precisa ser feito e que se necessita de ajuda. E a ajuda, meu irmão e minha irmã, e você que nos assiste e nos visita nessa noite, a ajuda é o próprio Deus vivo dessa palavra que nos conforta. Então, tenha uma conversa franca com você mesmo e admita no seu coração que você precisa seguir um caminho. Agora, o caminho que te leva à solução de um coração que pode passar por uma depressão, que pode passar enfrentando a morte, que pode passar enfrentando a doença, que pode passar enfrentando uma perda, mas que há consolo nesta santa palavra de um Deus que um dia enxugará de todos os olhos
todas as lágrimas e não mais haverá na eternidade. Então esse momento que eu e você estamos vivendo, ele não é definitivo na sua vida. Sim, o salmista está nos convidando a esperar em Deus e a ter certeza de que Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Assim, a nossa alma, o nosso coração, ele pode perceber e receber essa orientação do salmista. Não importa o problema que você esteja passando, espere em Deus. Meu querido e minha querida, agarre-se nessa esperança do Deus vivo, que isso tudo vai passar. Essa espera, ela vai trazer o melhor resultado para mim e para a sua vida. A certeza de que o nosso Deus é o nosso escudo e fortaleza. É isso que o salmista acabou de falar no versículo 5. Eu ainda o louvarei, porque Deus é o meu auxílio, Deus meu, esse Deus que eu tenho no meu coração, esse Deus que se chama Jesus Cristo, o meu Senhor. Ele é o meu socorro bem presente na tribulação. Por isso é que no tempo certo, ao vermos o resultado dessa espera em Deus, ainda nos encontraremos de novo como povo de Deus, como eu creio que acontecerá na Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Nós vamos nos reunir de multidão, em festa, em alegria. O convite para mim e para você nessa noite é que você olhe no espelho ou olhe para dentro da sua alma e diga, espera em Deus. Você pode dizer isso agora? Estou com saudade até de dizer isso na igreja. Olha para a pessoa que está do seu lado. Mas você está no sofá, talvez, tem alguém perto. Diz aí para ele, diz assim, espera em Deus. Eu acho que aqueles agora que não gostavam de falar isso para a pessoa que estava do lado do culto, está até com saudade, vai querer fazer isso 20 vezes quando voltar para o culto de fato. Mas eu quero deixar uma palavra de testemunho e esperança. Quando você se encontra com o Deus da palavra e quando você encontra essa palavra, ela muda a sua vida. E o testemunho que eu quero deixar é de um trabalho que eu fiz pela Sociedade Bíblica do Brasil. Nós nos reunimos com uma equipe e voluntários e fomos até um presídio feminino em Porto Alegre e alcançamos ali 215 presidiárias depois de um trabalho intenso de alguns meses arrecadando recursos para a própria doação das Bíblias e Bíblias de luxo que a gente doou para essas 215 presidiárias e, ao mesmo tempo, kits de higiene pessoal, onde elas ali precisavam desse material, que já é tão escasso. O fato é que 2 dias antes de chegarmos ao presídio, eu recebo uma ligação da Secretaria de Segurança, da SUSEP, e alguém me diz assim, olha, pastor, dos 215 kits com a Bíblia, um kit o senhor não precisa trazer a Bíblia. Eu falei, por quê, meu querido? Porque a presidiária é cega e aí o senhor vai trazer a Bíblia e vai desperdiçar aqui. Então, como ela é cega, não precisa da Bíblia. Eu falei, espera só um pouquinho, meu querido. Essa presidiária cega, ela, por acaso, você sabe dizer se ela sabe ler Braille, a leitura em Braille, né, para os deficientes visuais? Olha, pastor, eu vou poder responder isso para o senhor mais daqui um pouco. O senhor aguarda a minha ligação que eu lhe retorno. Falei, tá bom, muito obrigado, Deus abençoe, tchau. Passaram-se ali acho que 2 ou 3 dias e aquela pessoa me ligou de novo e disse, pastor, nós descobrimos aqui sim, ela sabe ler em Braille, inclusive na nossa biblioteca aqui do presídio tem apenas 2 volumes de um material em Braille que ela lê praticamente todas as semanas aqui, todos os dias. Ela só consome aqueles 2 itens. Eu falei, então tá bom. Então você não vai avisar nada, nós queremos fazer uma surpresa e nós vamos levar a Bíblia em Braille para ela. Para resumir, meu irmão e minha irmã, quando nós fomos para lá, inclusive o Azaf Borba, que é um músico conhecido, pastor, ele estava conosco ministrando louvor, ministrando a palavra, e aquelas 215 presidiárias se alegrando. Depois da palavra ministrada, nós distribuímos as Bíblias, os kits, e eu pedi para deixar a deficiente visual por último. E eu percebi que nos últimos bancos lá ela estava sentada e quando o pátio foi esvaziando e ela foi ficando ali por último, sentadinha, me lembro da cena até hoje no banco e da maneira como os deficientes visuais ficam, né? Porque ela escutava muitos barulhos ali de gente falando obrigado, pastor, obrigado pelo kit, obrigado pela Bíblia e provavelmente ela devia estar pensando assim, parece que não vem nada para mim. Daquele jeitinho que o olho do cego fica, né, do deficiente visual, balançando ali um pouquinho,
quando de repente nós chegamos, eu e minha equipe, até ela, e eu disse: fulana. Aí ela: pastor Vinícius. Pois é, acho que eu vou ganhar só o kit higiene, né, pastor? Porque o senhor já sabe, eu sou cego. Eu falei: não, minha querida. Eu vim aqui justamente para dizer que eu trouxe a palavra de Deus para você, porque nós temos a Bíblia em Braille. E levamos também um devocional chamado Ânimo em Braille para ela, e entregamos o kit higiene, e entregamos imediatamente o primeiro volume da Bíblia em Braille que pegamos e entregamos para ela ali, foi um salmo. E ela começou imediatamente a ler a Bíblia, e as lágrimas rolavam do seu rosto e dos nossos também, porque ela lia ali com os dedos, nas pontas dos dedos, e ela começou a chorar e disse: pastor, eu achei que ia morrer aqui, porque toda noite na minha cela eu acordo e levanto gritando, achando que alguém vai me matar. E uma pessoa, né? Você pensa, como que uma cega foi parar no presídio? É claro, é ser humano também, que se envolveu numa enrascada, foi ludibriada, é claro, mas ao mesmo tempo sabia o que estava fazendo e está pagando a conta com a sociedade. Mas o que dizemos para ela, o que dissemos àquela mulher, é que ainda hoje o seu coração, que estava desesperançado, encontrou a palavra do Deus vivo, e que ainda hoje, mesmo você pagando a conta com a sociedade, estando cercada por muros e grades, o seu coração pode ser livre. Você crê nisso? Ela falou: pastor, eu vou sair daqui, eu tenho esperança, vocês me trouxeram esperança, e eu vou sair daqui por causa da Bíblia. Glória a Deus! E foi isso que aconteceu. O que eu quero dizer com isso, meu amado irmão e minha irmã, é que há esperança para todos nós. Não importa o quanto a gente ache que está no fundo do poço, quando a tristeza chega, quando a depressão chega, se você se encontra com o Deus vivo, o Deus dessa palavra, e você sinceramente tem uma conversa de reflexão no espelho da vida e diz: eu preciso resolver isso, Deus vai ao teu encontro através do seu amor e através das Escrituras Sagradas. É por isso que você precisa ler a Bíblia. Converse com você mesmo e diga: espere em Deus. Para encerrar, eu queria deixar uma poesia. Não sou um poeta como o nosso pastor Maurício, mas um dia, porque eu passei uma angústia muito grande, eu escrevi algo refletindo sobre esse salmo. O nome da poesia é Conversa Comigo. Te vejo todos os dias, por vezes mais, por vezes menos. Olho no olho, mas não para conversar. Apenas um relance para um breve avaliar. Te olhar por vezes me traz alegria, por outras me traz tristeza. Tristeza pela incerteza de não ter tido a franqueza, de na hora da frieza, por mais que estivesse aflito, seguisse assim de fato uma sincera conversa comigo. Mas hoje eu te olho, dessa vez para uma conversa contigo. Sim, é contigo que falo diante do espelho. Falo contigo, alma sofrida, não entre em desespero. Conversa comigo, a minha alma. Fale como salmista e não desista. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Como foi boa essa conversa comigo, já não diante, ó minha alma, do espelho, mas diante do Senhor, em quem espero e me aconselho. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você possa esperar em Deus e confiar nesse Deus vivo, que traz a palavra ao seu coração. Não deixe para amanhã, resolva tudo diante dele. Vamos orar? Bendito Deus, o nosso amado Pai, nós confiamos no Senhor e confiamos na tua palavra. E por isso eu quero colocar diante do Senhor cada pessoa que nos assiste, cada coração que está aflito, para que no encontro verdadeiro contigo possam ser transformados. Assim como aquela mulher no presídio, que mesmo assim eu nunca mais ouvi falar, mas tenho certeza que o Senhor está cuidando dela e que provavelmente ela já teve a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Quero crer também que na minha vida e da minha família seremos todos os dias transformados por essa palavra. Esperando, Senhor, que um dia possamos todos nos reunirmos para celebrar em festa o teu santo nome. Por isso, ajuda cada um de nós
Dá-nos uma semana de vitória na tua presença. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor bendito do nosso Pai e a ação transformadora do Espírito Santo estejam sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém.